Deus, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 5 até o 15. Mateus, capítulo 10, versículo 5 até o 15. O tema da mensagem desse hoje é instruções do rei para seus apóstolos. Semana passada nós falamos sobre a escolha dos 12 apóstolos, sobre definição de apóstolo, o que significa esse termo e quais eram esses apóstolos. Nessa noite nós vamos começar a falar sobre as instruções do rei para os seus apóstolos. Oi? Nessa manhã. Está tão acostumado? É automático. Versículo 5 de Mateus 10, a palavra de Deus diz assim: A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graças dar. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não a for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, de que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Estamos aprendendo a estudar a palavra de Deus, tendo em vista Cristo, olhando para Cristo, porque o próprio Senhor Jesus nos disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo é quem enviaste. Em João 5,39 ele disse: examinai as Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim. Mateus terminou o capítulo 9 nos mostrando, Jesus falando com seus discípulos que precisavam de trabalhadores para a seara. E ele ordena que esses orem. Após, ele escolhe 12 de seus discípulos para serem apóstolos. E esse relato que nós vamos falar nessa noite também se encontra em Marcos capítulo 6, versículo 7 ao 11, e Lucas capítulo 9, versículo 1 ao 5. Mas eu quero relembrar algumas coisas do livro de Mateus. Lembrar que o objetivo do livro de Mateus é nos mostrar que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Ele é o filho de Davi, que Ele é o filho de Abraão. Mateus ele começa falando sobre o começo da vida de Jesus, do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 11. Depois do capítulo 4, versículo 12 ao 25, ele trata do ensino de Jesus na Galileia dos gentios. Depois do capítulo 5, capítulo 7, nós vamos ver o primeiro grande discurso, que é o Sermão do Monte. Ele fala do governo, a lei do governo de Cristo. Dos capítulos 8 e 9, que nós já falamos também, o Mateus nos fala sobre o poder do governo de Cristo em resgatar, em curar, em libertar. E agora Mateus vai tratar do comissionamento dos discípulos e o segundo discurso, que é o capítulo 10. É importante destacar também que a ordem daquilo que está escrito aqui, a ordem dos eventos, a ordem dos ensinamentos, elas diferem daquela encontrada em Marcos e Lucas. Provavelmente, como nós temos visto, Mateus vai organizar o seu livro por tópicos e não em ordem cronológica. Então agora Mateus apresenta o comissionamento dos discípulos e nos apresentará o segundo discurso de Jesus Cristo. O nosso objetivo nessa noite, nós falarmos sobre as instruções de Jesus para os seus apóstolos e continuarmos olhando para Jesus com os olhos de Mateus. Vamos começar a entender Mateus capítulo 10 e lembrar algumas coisas. Nós vimos anteriormente qual foram os apóstolos escolhidos.
Os apóstolos esses foram Pedro e André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago e Tadeu, Simão, Judas Iscariote. São esses, correto? Vamos relembrar alguns pontos importantes. Semana passada nós falamos sobre isso e eu quero resumir alguns detalhes para você, para nós relembrar aqueles que não puderam estar. Discípulos ou apóstolos? Existe diferença entre discípulos e apóstolos? Para melhor nós entendermos, nós precisamos aprender essa diferença. Os discípulos e apóstolos, qual é a diferença? Visto que 12 daqueles que eram discípulos de Cristo se tornaram depois apóstolos, as palavras discípulos e apóstolos são frequentemente confundidas. Nós mesmos utilizamos a 12 dos seus discípulos, a Escritura mesmo fala isso. E esses 12 eram apóstolos do Senhor. Contudo, embora sejam usados de maneira intercambiável, eles não são sinônimos exatos. Foi o que nós aprendemos a semana passada. Na Bíblia, um discípulo significa um aprendiz, alguém que entrou na comunhão da instrução rabínica de Jesus. Embora os apóstolos fossem discípulos, nem todos os discípulos se tornaram apóstolos. Se nós olharmos nas Escrituras, Jesus tinha muito mais discípulos, muito mais pessoas que o seguiam como seus discípulos. Um apóstolo desfrutava um ofício especial na igreja do Novo Testamento. A palavra apóstola significa alguém que é enviado, que é um mensageiro autorizado. Tecnicamente, porém, nós olhando para a Escritura, nós vemos que um apóstolo é muito mais que um mensageiro. Era alguém comissionado com autoridade para representar e para falar por aquele que enviara. Nós vimos também que no Novo Testamento o supremo apóstolo é Jesus Cristo. Ele foi enviado pelo Pai, ele falou com a autoridade que o Pai investiu nele. E rejeitar Jesus equivalia a rejeitar o Pai que o enviara. De modo semelhante, os apóstolos foram chamados, comissionados diretamente por Cristo e falaram com sua autoridade. Rejeitar os apóstolos, rejeitar a autoridade apostólica significaria rejeitar o próprio Cristo, rejeitar a autoridade de Cristo. No Novo Testamento, quantos apóstolos foram comissionados por Jesus? Nós vimos a semana passada que foi 12 e Pedro. E Paulo. Nós entendemos também que na morte de Judas, a igreja preencheu imediatamente a vaga, escolhendo Matias, como Atos relatou. Então foram 12 apóstolos. Entendemos também que esses 12 apóstolos estavam muito ligados à questão do Antigo Testamento, das 12 tribos. E entendemos o porquê que eram 12 e não poderiam ser mais do que isso. Porque está escrito em Mateus 19, 28, Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que nós, o que me seguirdes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Em Apocalipse 21, 14 fala: as muralhas da cidade tinham 12 fundamentos, e estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vimos também os requisitos para ser apóstolo. O primeiro era ser testemunha do Cristo ressurreto. E não apenas uma simples aparição, mas tinha que ver Jesus fisicamente. Que está escrito em Atos 1, que nós lemos lá que Matias ele andava com Jesus. Matias viu Jesus fisicamente. O segundo era possuir chamado especial de Cristo. Jesus tinha que vir pessoalmente, fisicamente, e chamar essa pessoa. O apóstolo não era um dom. Muitas pessoas hoje justificam o apostolado moderno dizendo que é um dom. Não era um dom, era um cargo. O cargo de apóstolo não era entregue a alguém pela igreja local, não era entregue pela comunidade, não era entregue por eleição, por assembleia ou mesmo por presbitério. Mas alguém é escolhido pessoalmente pelo próprio Cristo. E pessoalmente. Não um chamado do coração, um sentimento, uma visão, mas um chamado físico e pessoal. A Escritura afirma que Jesus não veio mais fisicamente após ele chamar Paulo. Ele só virá fisicamente apenas na sua segunda vinda. Então, tendo esse critério, nós vimos que não é possibilidade de termos apóstolos hoje em dia.
Em terceiro lugar, eles tinham autoridade para operar milagres. Nós vimos no versículo 1 que, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Perceba, toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, o próprio Jesus pessoalmente deu essa autoridade com o poder sobrenatural. Era poderosíssimo. Se eles fossem no Hospital do Câncer em São Paulo, por exemplo, em Curitiba, em qualquer lugar, todas as pessoas eram curadas através do poder deles. E nós falamos, inclusive, que não era por causa da fé das pessoas, ou porque elas queriam ser curadas, mas simplesmente porque eles queriam curar essas pessoas. Diferente dos apóstolos modernos, que muitas vezes, quando não acontece nada, eles culpam as pessoas por elas não terem fé. Um exemplo que nós temos é quando Pedro, ele vai, né? Pedro e Tiago vão e tem aquele aleijado coxo. Pedro e João tem aquele aleijado e coxo, que eles falam que ele pede dinheiro, esmola. Eles falam: tudo que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. Ele não pediu para ser curado e Pedro e João os curaram. Então era algo sobrenatural. A sombra deles curava, o toque deles curava e o falar deles também curava as pessoas. Era uma autoridade totalmente diferente, como o apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios 12:12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Veja, era algo totalmente que nós não conseguimos imaginar essa questão. Em quarto lugar também, nós vimos que eles tinham autoridade para definir, para ensinar a doutrina. Inclusive Atos capítulo 2, 42 fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja de Jesus, ela persevera na doutrina dos apóstolos bíblicos, não naqueles que se dizem apóstolos, pois eles foram chamados, comissionados e autorizados pelo próprio Cristo. Nós vimos também semana passada que os livros do Novo Testamento foram escritos por eles, pelos apóstolos do Senhor e por pessoas próximas dele, que nós citamos no caso de Lucas e Judas, por exemplo. Tudo que eles falavam, tudo que eles escreviam, tudo que eles viviam podia ser escrito com uma palavra infalível de Deus. Os apóstolos eram como se fossem os profetas do Novo Testamento. O que os apóstolos disseram, ensinaram, está registrado nas Escrituras. Por isso que não é mais preciso mais novos apóstolos. Porque imagina só, apóstolos novos hoje, temos que abrir novamente uma nova Bíblia, atualizar essa Bíblia aqui, mudar, colocar novos conceitos. Imagina a bagunça que seria. A bagunça que é algumas igrejas evangélicas. Porque se tem novas revelações, se tem novos apóstolos, então há autoridade para nós mudar as coisas. Há autoridade para nós escrever o que nós quisermos ali. Eu tive um revelamento de Deus, agora eu quero escrever. Mateus capítulo 29, versículo 1. Vai virar bagunça ou não vai? Ou nós cremos na Escritura como foi estabelecida através dos seus ensinos ou doutrinas, ou nós não cremos na Escritura. E nós vamos falar nessa noite, começar a falar sobre o segundo discurso de Jesus. O segundo discurso de Jesus, veja, ele foi direcionado aos seus 12 apóstolos primeiramente. É o que nós temos assim: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não está registrado aqui em vão também, não é? Há aplicações, há ensinos para as nossas vidas. Esse segundo discurso, ele vai do versículo 5 até o versículo 42, ou seja, o capítulo inteiro de Mateus 10. Ele também é dividido em 4 partes, em 4 assuntos. Nós vamos falar de 2 assuntos hoje. Do versículo 5 até o versículo 8, ele fala da natureza da sua missão. Do versículo 9 até o versículo 15, ele fala da provisão da missão, ou seja, do sustento dos discípulos. Do versículo 16 até o 39, ele vai falar da oposição, da perseguição que vai acontecer nessa missão. E no versículo 40 até o 42, ele vai falar da recompensa dessa missão.
Eu quero que, antes de nós começarmos a falar, que nós tenhamos em mente pontos importantes que nós precisamos compreender. Em primeiro lugar, o ministério dos apóstolos, ele é uma extensão do ministério de Jesus. Isso tem que estar claramente na nossa mente. Os apóstolos não fizeram conforme eles queriam, conforme eles desejavam, conforme estava na sua cabeça. Mas o ministério dos apóstolos era uma extensão do ministério de Jesus. Há detalhes também, em segundo lugar, há detalhes, ordenanças que não se aplicam a nós como igreja hoje. Isso é muito importante nós termos em vista. Veja que Jesus deu instruções a seus 12 apóstolos. Mas há aplicações, a aplicação e o ensino, em terceiro lugar, a aplicação e o ensino está em primeiro lugar para os apóstolos de Jesus. E são válidos ao período do ministério de Jesus aqui na terra. Se nós prestarmos atenção em alguns detalhes desse texto aqui, nós vamos verificar que o próprio apóstolo Paulo tratou desses assuntos nos seus livros de forma diferente. Porque algumas coisas aqui, aplicação e ensino, valem para o momento que Jesus estava aqui nessa terra. E nós vamos falar sobre isso. Sobre a missão, versículos 5 até 8. Jesus enviou. Nós vimos aqui quem enviou. Versículo 5 fala: esses 12 enviou Jesus. Jesus ordenou que seus discípulos orassem para trabalhadores, escolheu dentro dos seus discípulos 12 apóstolos e os enviou. A palavra grega aqui de enviou, ela é apóstelo, que tem a ver com apóstolo, um mensageiro enviado. Qual que é a missão? Veja o versículo 5 até 8 que diz: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Nós podemos fazer um paralelo entre o primeiro discurso, o Sermão do Monte, e esse segundo discurso. Veja, o primeiro discurso de Jesus, o Sermão dos Montes, nos mostra que Jesus se dirigiu a todos os seus discípulos. Quem são os seus discípulos? Todos nós. O primeiro discurso, o Sermão do Monte, foi dirigido a todos os seus discípulos. Agora, este aqui, ele se dirige apenas aos 12 apóstolos. Algo bem específico, não é? Vamos analisar alguns pontos nesse discurso. Ele começa falando sobre duas negativas. A psicologia moderna fala que nós não podemos falar coisas negativas. Não fala não para o seu filho, cuidado, ele vai ficar magoado, vai ficar chateado. Muitas pessoas não dizem não, seja positiva. Esse aqui começa com duas negativas. Não tomeis, versículo 5, não vos provereis, versículo 9. Tem dois assuntos aqui, duas partes. Primeiro, a missão. Segundo, a provisão da missão. Qual que é a natureza da missão? Vamos analisar primeiro sobre a natureza da missão. Veja o versículo 5 e versículo 6. Qual que é o foco? Jesus envia os seus discípulos, seus apóstolos, dando as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem um foco principal? Temos um foco principal do ministério de Jesus e do ministério dos apóstolos: as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra que nós vemos anteriormente em Mateus 9, versículo 12 e versículo 13? Diz assim: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Veja, o público-alvo de Jesus são os doentes, as ovelhas perdidas de Israel. Os apóstolos são a extensão do ministério de Jesus, e sua missão é a mesma de Jesus: as ovelhas perdidas de Israel. Ah, mas então se um gentio se chegar, se um samaritano se chegar, eles devem ignorar ele, eles devem... Não.
Veja o que a Escritura nos diz. De preferência. O foco é esse. O foco não é ir para outros países. O foco, por exemplo, é a cidade de Itapoá. Nós não vamos para Garuva, não vamos para Guaratuba, não vamos para Joinville. O foco é a cidade de Itapoá. É isso que Jesus está dizendo para eles. O foco é as ovelhas perdidas de Israel. Não saiam para outras regiões. O foco é centralizado ali. Mas por que as ovelhas perdidas de Israel? Embora Jesus já tivesse enaltecido a fé do gentio como maior que encontrado em Israel, o foco dessa primeira missão dos apóstolos, como a de Jesus, visava os descendentes biológicos de Abraão, Isaque e Jacó. Esses descendentes são as ovelhas perdidas de Israel. Lembra que nós vimos anteriormente em Ezequiel 34, 15 e 16, que Deus fala assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-eis com justiça. Deus é fiel às suas promessas aos seus patriarcas. Deus envia o Messias para trazer salvação. Veja o que está escrito em Romanos 1,16. Vamos abrir lá o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Veja, Deus envia o Messias para trazer salvação, primeiro do judeu e também do grego. Mas por que primeiro do judeu? As promessas do Antigo Testamento foram feitas para as descendências de Israel, a descendência física de Abraão. As profecias, as promessas, o Evangelho eram primeiro para os judeus e depois para o grego. É interessante que no ano 70 depois de Cristo, na destruição do templo, os judeus se espalharam para outros países. E foi através deles que o Evangelho se espalhou por meio do ensino dos apóstolos. Hoje em dia seria mais difícil nós cumprirmos essa missão, primeiro dos judeus. Porque há judeus em todas as nações do mundo. Eles estão bem espalhados. E com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, os apóstolos e discípulos foram enviados a todas as nações. Hoje a maioria dos cristãos do mundo são gentios. Mas é preciso reconhecer que existe na Escritura uma prioridade de evangelização, como o apóstolo Paulo nos mostra aqui. Primeiro do judeu, depois do gentio. No Antigo Testamento nós já tínhamos essa ideia. E o Novo Testamento a mantém. Isso não é mudado. É só nós lermos o livro de Romanos. Mas em que sentido que os judeus têm prioridade? No sentido histórico redentivo. O Evangelho foi dado primeiro para os judeus e depois os judeus pregaram para os gentios. É só olharmos para a identidade dos apóstolos. O que os apóstolos eram? Judeus. E dessa união de judeus e gentios é formada a igreja de Jesus Cristo. Portanto, nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, que a Escritura nos diz. Mas qual que é o conteúdo da mensagem a ser pregada? Voltando a Mateus 10, versículo 7. Jesus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Seguir e pregar que está próximo o reino dos céus. A mensagem central é o arrependimento, porque o reino dos céus está próximo. Veja, muitas vezes nós entendemos esse está próximo como algo que vai vir, não é? Mas não é isso aqui que está sendo dito, não é o que Mateus está nos dizendo. Esse está próximo não é no sentido que ele está vindo, mas que o reino já chegou, ele já está entre nós. Esse é o sentido do Novo Testamento, não é?
Jesus muitas vezes fala sobre isso, ou seja, o reino já está, ele está próximo, está aqui junto conosco. Mas qual que é a mensagem que a igreja deve pregar? Jesus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Pregar que está próximo o reino dos céus. Que você deve se arrepender e crer no reino de Deus que está entre nós. O Rei está entre nós. Jesus Cristo reina. Portanto, se arrependa e creia no Evangelho. Ele é o Rei. Ele é o Messias. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Qual é o ministério dos apóstolos? Versículo 7 e versículo 8. À medida que seguirdes pregar que está próximo ao reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Basicamente são três coisas: pregar, ensinar e curar. Nós vimos anteriormente sobre isso. Esse pregai, curai, ressuscitai, purificai, expelir, eles são milagres. Esses milagres são sinais. Os mesmos sinais do reino que Jesus realizou nos capítulos 8 e 9 serão realizados, de certa forma, por seus discípulos também. Os milagres, sinais, nós vimos anteriormente, são confirmação da palavra pregada. É a confirmação que Deus está juntamente com eles. Lembre, o ministério dos apóstolos é uma extensão do ministério de Jesus. Isso nós vamos repetir várias vezes para que nós venhamos entender o que Mateus está nos mostrando aqui. Os sinais vão testificar disso. Esses sinais testificam, mostram a chegada do Messias, do Cristo, do Rei. As mesmas obras que Jesus fez, de certa forma, os seus apóstolos farão também. Mas nós precisamos ter em mente, amados, que Jesus não realizou milagres e nem deu poder para os seus apóstolos realizarem milagres para fazer filantropia. O que é isso? Para deixar as pessoas bem. Eu entro num bairro de Itapuá e faço filantropia, eu deixo todo mundo bem. Vamos curar todas as pessoas, vamos alimentar todas as pessoas. Jesus não fez isso. Esse não era a missão de Jesus. Veja na Escritura, nunca foi a missão de Jesus fazer filantropia. Ele não veio para buscar deixar as pessoas mais confortáveis, com uma saúde melhor ou mais ricas, como muitas vezes a teologia da prosperidade afirma. Mas os milagres e obras de Jesus e seus apóstolos fizeram confirmavam a palavra, confirmavam o ensino de Jesus Cristo como Messias. E a missão era resgatar o que estava perdido. Não deixar você feliz, mas te resgatar. Dar vida espiritual, que é muito mais importante do que qualquer coisa nessa terra. Agora vamos ao mais importante, aquilo que interessava. Qual que é o preço que eles deveriam cobrar? Versículo 8. De graça recebestes, de graças dai. O reino foi dado aos discípulos, aos apóstolos, gratuitamente. Vender a mensagem insultaria a Deus e obscuraria a natureza do Evangelho como um dom gratuito. Mas aí nós chegamos ao ponto 2 que nós vamos falar nessa noite, sobre a provisão da missão e sobre o sustento dos discípulos. Nessa manhã. Tem que começar a escrever. A provisão da missão, versículo 9 até o 15. Nesses versos nós veremos como os apóstolos deveriam se sustentarem. O primeiro ponto é o que eles deveriam levar. Veja versículo 9 e versículo 10. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Aqui o sentido de provereis é abastecer. Não se abasteçam disso. Como diz na versão Nova Almeida atualizada, não levem ouro, nem prata, nem cobre, nem cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. A ideia de Jesus aqui é que eles deveriam levar apenas o que era necessário. O ouro, prata e cobre era o dinheiro da época. Eles não deveriam levar dinheiro para se sustentar, porque ficaria mais fácil a missão, não é? A hora que faltar, tá aqui, toma para você. Eles não deveriam levar dinheiro nenhum, mas apenas aquilo que era necessário. Eles nem deveriam levar alforje,
que é uma bolsa, sacola, para carregar coisas, para acumular sustento. Se você leva uma mala, o que acontece? Quando tu vai viajar, por exemplo, com uma mala, tu traz outras coisas junto, não traz? Eles não deveriam carregar sacola para não carregar coisas. Nem 2 túnicas, que é roupa de frio, nem sandálias, ou seja, sapatos da Nike, sapatos da Adidas, outras coisas mais. Nem bordão, que é um cajado. 1 já era suficiente, a Bíblia nos mostra. 2 já representaria conforto. Se eu levo 2 túnicas, então eu já estou mais confortável, não é? Não vou passar frio, não vou passar necessidade. 1 é necessário, 2 é conforto. O foco deles deve ser a missão: pregar, ensinar e curar. Eles não poderiam ter seus olhos e seus objetivos no conforto ou no aumento de bens. É isso que a Escritura está nos dizendo. Carson, ele afirma que os seus discípulos deveriam viajar desimpedidos, confiando na hospitalidade e na providência. E esse era o objetivo que nós vamos chegar aqui. Veja, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Jesus está dizendo que os apóstolos devem levar apenas o que é necessário, não carregar nada que possa deixar eles com conforto, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Mas nós precisamos lembrar do que Jesus falou anteriormente. A Escritura, ela não está falando apenas nesse versículo, mas ela está complementando. Nós estamos aprendendo coisas complementares. Lembra do que Jesus tratou no capítulo anterior, no final do capítulo? Os trabalhadores da seara, que os apóstolos foram chamados agora como trabalhadores dessa seara. E de quem é essa seara? O versículo 38 de Mateus 9 nos diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara pertence a Deus. Os apóstolos são trabalhadores da seara de Deus. Os apóstolos são trabalhadores comissionados pelo próprio Senhor. Logo, quem vai os sustentar é Deus, o Senhor da seara. Deus será o provedor do ministério e da missão para que eles forem enviados. Eles precisam descansar na providência e na provisão de Deus. Veja, Jesus está ensinando eles que eles precisam descansar no Senhor. Eles precisam confiar que Deus vai suprir as suas necessidades. E esse foi o ensino de Jesus no Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, versículo 33. Isso vale para nós também. O que diz? Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Alimento e vestimentas. É importante destacar aqui uma imagem triunfalista, uma imagem de chegada de riquezas e de confortos dessa terra. Não se aplica ao reino dos céus. E esse é o ponto aqui. Imagina os discípulos chegando tudo com ouro, prata, dinheiro sobrando, com confortos, com tênis, com malas. Chegar para pegar o evangelho numa região que era pobre. O que as pessoas iam pensar? O que muitas vezes muitas igrejas e apóstolos modernos pregam? Você não pode sofrer necessidade. Você tem que crer que Jesus vai te dar o melhor dessa terra. Esse não é o ensino da Escritura. E Jesus está mostrando para eles que eles não deveriam agir dessa forma. Eles deveriam chegar e mostrar para as pessoas que melhor é o Senhor, ter o foco no Senhor. E a lição que Jesus está nos ensinando é que seus discípulos, aqueles que desejam fazer parte do reino de Deus, devem viver com simplicidade, não buscando os bens ou confortos dessa terra. Não é errado ter alguma coisa, não é? A Bíblia não condena isso. O problema é que muitas pessoas vivem em prol dessas coisas. Olhe para a Escritura. Nós precisamos focar nas coisas de Deus e depender da provisão de Deus. Nós fazemos parte do reino dele. Mas cuidado, nós estamos vendo que esta ordem também é específica para os apóstolos de Jesus. Nós não podemos aplicar isso daqui para as nossas vidas e sair para essa terra, mundo afora, desse jeito. O próprio apóstolo Paulo tratou desse assunto mais tarde, falando sobre que os presbíteros e ele mesmo
tinha o direito de viver do Evangelho. Mas o ponto aqui é que em nenhum lugar da Escritura há recomendação para buscar riquezas, acúmulos de bens ou confortos nesse mundo. E é o que Jesus falou, Jesus mostrou. Porque tudo isso aqui é transitório. Tudo isso aqui passa. O que acontece quando nós partimos com o Senhor? Onde que nós vamos deixar a nossa Mercedes? Onde que nós vamos deixar o nosso tênis? Nem sei a marca. Da Nike, da Adidas? A nossa bota da Boot? Nem sei se existe. Onde que nós vamos deixar? Vai ficar, não vai? É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Isso tudo é transitório, isso tudo passa. Nós devemos ter aquilo que é necessário. Agora veja como proceder. Versículo 11 até o versículo 15. Veja, o versículo 11 ele fala assim: em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirares. Irmãos, eu quero que vocês grifem a palavra digno. É o foco que nos é apresentado. É a pessoa disposta a receber o apóstolo de Jesus. Lembra que nós vimos anteriormente? Esses versículos que se seguem agora, antes de falar o que nós vimos anteriormente, eles vão ter como base esse digno aqui. E nós vimos anteriormente em Mateus 7, versículo 6, que está escrito assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Veja, esses cães e porcos são os não dignos aqui. Esses simbolizam pessoas que respondem à inestimável mensagem do reino de Deus com extrema incredulidade. Veja no versículo 11 que está escrito: em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. E o versículo 12 e 13 fala: ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não a for, torne para vós outros as vossas paz. Veja, primeiro, se vocês verificarem que a casa era digna, entrem nessa casa e saudai. Qual que é a saudação da época? Paz. Que a Escritura nos diz. Eles deveriam entrar na casa, saudar, e daí fazerem juízo, ou seja, verificarem com certeza se realmente aquela casa habitavam pessoas dignas do Evangelho. Casas com pessoas que realmente tivessem interesse na pregação do Evangelho. Jesus está mostrando que o foco deveria ser aqueles que realmente deveriam ouvir a pregação do Evangelho. Veja, os apóstolos não poderiam entrar numa casa simplesmente porque ela tinha ar-condicionado. Porque seria mais confortável, não é? As pessoas são legais, mas o meu foco é o calor. Vou entrar porque tem ar-condicionado. Tem um conforto, não é? Tem uma condição melhor, a casa é bonita. Não, esse não deveria ser o foco. O foco eles deveriam olhar e verificar se as pessoas eram dignas. Dignas no sentido de receber o Evangelho. Se as pessoas realmente queriam aprender da palavra de Deus. Se elas queriam realmente, desejavam realmente seguir o Senhor. Se não, sai daquela casa. O foco não era os mais ricos, não era mais uma casa mais agradável, não era a casa mais confortável, mas aquelas que aceitassem o Evangelho. Mas se entrassem e verificassem que a verdade não era digna, deveriam retirar a saudação da paz também. Veja o versículo 12, o que diz? Ao entrares na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não a for, torne para vós outros a vossa paz. Retire a paz. Não, essa casa não tem paz. Retire ela. Versículo 14 e versículo 15. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Aqui Jesus vai mostrar para eles o que deveriam fazer caso não fossem recebidos, ou caso aqueles rejeitassem ouvir as palavras dos seus apóstolos. Ou seja, se forem rejeitados, ignorados, eles deveriam sair e sacudir os pés deles.
Para nós é meio estranho isso daí, não é estranho? Mas os judeus entendiam, os apóstolos entendiam o que Jesus estava dizendo. Algumas vezes os judeus sacudiam o pó de seus pés, das suas roupas, quando eles retornavam da casa dos gentios em sinal de menosprezo. Sabe, não quero nada desse sujo. Não é? É sinal de menosprezo. Jesus usa isso aqui em sinal de juízo. Só nos olhar para o versículo 15. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Uma cidade que não recebe os representantes de Jesus, não recebe o próprio Jesus. E esse é o ponto. Lembra, os apóstolos são representantes de Jesus. Eles se tornam assim espiritualmente contaminados com tanta sujeira, ao ponto de serem piores do que Sodoma e Gomorra. Por que piores? Porque Sodoma e Gomorra não teve a oportunidade que eles estão tendo de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o Evangelho de Deus. E aqui tem uma aplicação para as nossas vidas. Que aquele que rejeita as palavras de Deus, rejeita a palavra de Deus, aquela que foi escrita, registrada por meio dos apóstolos, haverá mais rigor do que houve com Sodoma e Gomorra no dia do juízo. É importante nós termos isso em mente. Se alguém rejeita a Bíblia como a palavra de Deus, está rejeitando o próprio Jesus Cristo da Escritura. Tem muitas pessoas que dizem, não, eu quero Jesus, mas a Bíblia não quer. Eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. Não quero, a igreja para mim não serve. Está rejeitando o próprio Jesus. Não tem como. Você rejeita, você quer Jesus, mas não quer a sua palavra. É um Jesus mudo. Daí você quer Jesus, mas não quer a noiva dele. Você convida Jesus para ir na tua casa, mas não quer que a esposa dele vá junto. Acontece isso às vezes? Vem a irmão Juninho, mas eu não quero que a irmã Paula vá na casa. O que o irmão Juninho vai fazer? Não vou. Se a minha esposa não for, eu não vou. É uma representação, não é? Se nós amamos o Senhor, nós amaremos a sua palavra. Se nós amamos o Senhor, nós amaremos a sua igreja. E esse é o ensino do Senhor Jesus. Irmãos, para nós concluirmos, e quanto a nós, como vimos, há diversas aplicações para nossas vidas. Há dezenas de ensinos que nos são apresentados aqui. Nós vemos que o foco é na missão e não em coisas secundárias. Isso é muito importante para as nossas vidas. O foco é no Evangelho e não em coisas secundárias. Nós temos aprendido, através desses estudos, que muitas vezes nós perdemos tempo com coisas secundárias. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com outras coisas e esquecemos do ensino primordial do Senhor, que é o seu Evangelho, que é a salvação de Deus, que Jesus veio resgatar aquele que está perdido. E isso se aplica a nós também. Assim como Mateus, nós devemos manter os nossos olhos em Jesus Cristo. E é isso que nós estamos vendo na Escritura. Nós não podemos perder nosso tempo olhando para outras coisas. Muitas vezes nós perdemos, às vezes, semanas com coisas que não fazem muito sentido. E esquecemos do que é primordial. Nós não devemos também perder, nós aprendemos aqui que nós não devemos perder tempo com coisas secundárias dessa vida. Por exemplo, com bens e confortos que muitas vezes possam até nos seduzir. É bom nós termos nosso trabalho, nós adquirimos as nossas coisas, é bênção de Deus, mas irmãos, não vamos colocar o nosso coração nessas coisas. Nós não devemos, a Escritura nos mostra, mesmo que o Senhor esteja nos abençoando, nos dando coisas, que nós venhamos utilizar para a sua glória, para seu louvor. E que Deus derrame a sua graça, que Deus derrame a sua misericórdia, e que nós possamos sempre estar firmados no Senhor, sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo.